Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Inteiro Teor. Hoje vamos falar de direito de acesso à justiça, de improbidade administrativa e de serviço público. Confira. Para a TRF1, não é apropriado extinguir processo pela falta do comprovante de residência. TRF1 determina o prosseguimento de ação por desvio de verbas contra sucessores de político falecido. E tem decisões sobre serviço público no IT Notícias. Começa agora. Vem comigo. Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é o acesso ao judiciário, também chamado de direito de ação. Um princípio fundamental, individual e coletivo, garantido pela Constituição Federal. Um princípio que garante que o Estado não pode se negar a solucionar um conflito em que o indivíduo alegue sentir-se lesionado ou ameaçado. Mas isso tem regras e procedimentos que devem ser respeitados. Saiba mais com Ana Paula Souza. O direito de ação ou acesso à justiça é uma garantia de todo cidadão brasileiro. As pessoas podem fazer suas reivindicações em diversos ramos do direito e da justiça, civil, penal, trabalhista, entre outros. E a Constituição Federal e demais leis, como o Código de Processo Civil, definem como esse direito deve ser exercido. O advogado constitucionalista Gustavo Salles explica alguns requisitos para ingressar com uma ação, como informações importantes que não podem faltar no pedido inicial. Desde sempre eu posso destacar, desde o Código Civil passado, já tinha ali uns requisitos mínimos, né? A identificação, a qualificação que a gente fala. Atualmente evoluiu para a exigência de um e-mail, porque você está tendo ali uma justiça 100% digital. Então, dado essa evolução do Código Civil e também da tecnologia, alguns requisitos são básicos: qualificação, identificação da pessoa, endereço, domicílio, e agora a gente pode pensar no WhatsApp, que está sendo solicitado, muitas intimações, citações sendo realizadas por WhatsApp, e-mail para as pessoas que estão recebendo o link da justiça para uma audiência remota, não havendo a necessidade de ir ao tribunal, como antigamente, que você tinha que citar, intimar a pessoa em seu domicílio, para poder comparecer em juízo lá no tribunal. Então a modernidade trouxe assim essas novas exigências. Além disso, é necessário saber se determinado direito ainda pode ser requerido, pois alguns prescrevem, ou seja, passa do tempo de pedir, como no caso de direitos trabalhistas, por exemplo, que só podem ser questionados até 2 anos depois do fim do contrato de trabalho. O cidadão também precisa saber a quem pedir, pois existem demandas que devem ser levadas à Justiça Trabalhista, como falei, ou à Justiça Federal, quando a reclamação é contra instituições como o INSS, a Caixa e outros órgãos públicos. Há ainda as demandas que vão para a Justiça Estadual, por exemplo, quando tentam soluções para conflitos de acidente de trânsito entre cidadãos. Por isso, antes de entrar com uma ação no judiciário, é fundamental estar atento a várias questões. Vai muito da expertise primeiro do advogado, entender qual é a competência. A demanda sendo trabalhista é uma demanda natural da Justiça do Trabalho. For um aspecto eleitoral, justiça eleitoral. Então ali o advogado, analisando o caso do seu cliente, ele vai determinar e analisar, no caso concreto, qual é a competência. Determinada ali a competência, ele vai buscar a qualificação ali, o que a pessoa está buscando. Vai ver a documentação da pessoa, o endereço, o e-mail, que são os requisitos básicos exigidos pelo Código Processual Civil. Dado isso, ele vai entender qual é a matéria que ele está pleiteando. Sendo um objeto lícito, possível, determinado, ele vai poder ter o ingresso na via judicial. E aí vai ter todo o desdobramento do processo. Se ele vai ser beneficiado da justiça gratuita ou não, se é uma justiça de natureza comum ou especial, justiça estadual ou federal, e aí entra todo esse imbróglio aí jurídico. Como vimos, são vários os aspectos a observar, sob o risco de até inviabilizar a demanda, mas nem sempre os motivos são razoáveis. Foi o caso da extinção de um processo pela falta do comprovante de residência.
O recurso contra essa decisão foi analisado pelo desembargador federal Urbano Leal. Ele entendeu que, embora a indicação do endereço das partes seja requisito para iniciar um processo, a simples declaração de residência feita na inicial é suficiente. O advogado Gustavo Salles concorda com esse entendimento. Olha, foi um pouco excessivo a medida do juiz de primeiro grau, porque quando se trata da parte autora que vai ingressar na via judicial, uma mera declaração confirmando ali que ali é a residência, o domicílio dele, já teria validade porque tem uma presunção, mesmo que relativa, de veracidade. Sendo assim, para o desembargador, presente os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e não restando dúvidas sobre a localidade da residência da autora, não é apropriado indeferir a petição inicial. A 9ª turma do TRF da Primeira Região seguiu o entendimento do relator e foi determinado que o processo retorne à primeira instância para o regular processamento e julgamento. A improbidade administrativa é caracterizada por atos ilegais ou contrários aos princípios da administração pública, cometidos por um agente público durante o exercício de suas funções. O desvio de verbas, por exemplo, dá motivo a uma punição. E, em alguns casos, até mesmo os sucessores de um político falecido podem ter que responder pelos danos causados. Vamos entender esse julgado na reportagem de Fátima Uchoa. Condutas praticadas com intenção de, por exemplo, causar dano ao patrimônio público ou obter qualquer tipo de vantagem indevida em razão do cargo público ocupado são caracterizadas como atos de improbidade administrativa. E a Lei 14.230 de 2021, a nova LIA, prevê sanções tanto para agentes públicos quanto para particulares. O advogado Renato Ribeiro de Almeida, que é doutor em Direito do Estado pela USP, cita algumas situações que se enquadram como atos de improbidade. Um exemplo que eu sempre dou, imagine que uma pessoa faz uma contratação sem a devida formalidade de uma licitação. Essa é uma maneira clássica de improbidade administrativa. Há tantas outras formas, como favorecimento de parentes, favorecimento de pessoas interessadas, colocar recursos que estariam destinados a um tipo de atividade em outras. Então, há diversas outras formas de improbidade. Mas, em geral, é algo que atente à legislação, à probidade que se espera na gestão municipal, estadual ou federal. Ele também enumera as sanções estabelecidas pela LIA para quem comete improbidade. Dentre as sanções previstas, as mais comuns são a devolução do valor tido como ilegal, então devolução de recursos públicos, e também a inelegibilidade por 8 anos pelo ato doloso de improbidade administrativa. Essas são as mais comuns, as mais clássicas. Mas também há a impossibilidade de contratar com o poder público, perda do cargo ou função público, suspensão dos direitos políticos, em que o sujeito nem sequer pode votar. Então, são várias sanções colocadas pela legislação que tange improbidade administrativa, mas eu destaco especialmente essa de ressarcimento ao erário e a inelegibilidade por 8 anos nos termos da lei da ficha limpa. Mas será que a morte de quem cometeu o ato ímprobo pode extinguir a ação que já está em andamento? Num caso que chegou ao TRF1, a 10ª turma entendeu que não e reformou a sentença que havia considerado extinto o processo no qual um ex-prefeito de Santarém, no Pará, foi condenado por improbidade administrativa. Após a morte do político, o Ministério Público Federal pediu que os herdeiros respondessem pelo dano ao patrimônio público causado pelo então prefeito. O relator desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos destacou que o réu foi condenado a ressarcir os cofres públicos em quase R$251 mil pela conduta tipificada no artigo 9º, inciso 11, da Lei de Improbidade, ou seja, incorporar ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial público. De acordo com o magistrado, os herdeiros do político devem figurar no polo passivo da ação exclusivamente para ressarcir o erário no limite da sucessão de cada um deles, conforme requereu o MPF.
A acumulação de cargo público e a eliminação de candidato em concurso por descumprimento do edital são temas do IT Notícias com William Nascimento. O TRF da Primeira Região confirmou que é vedado ao policial rodoviário federal o exercício concomitante de qualquer outra atividade remunerada, uma vez que, pela lei, esse profissional está sujeito à integral e exclusiva dedicação ao cargo. A decisão é da primeira turma e foi dada no julgamento de apelação do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no estado do Mato Grosso, com a alegação de que os policiais poderiam exercer atividades privadas desde que respeitadas as proibições por conflitos de interesses e sem interferência no horário de trabalho e no exercício do cargo, o sindicato buscava a anulação de ato administrativo do diretor-geral da PRF, proibindo a acumulação. Mas, segundo o relator juiz federal convocado Fausto Mendanha Gonzaga, a Constituição Federal só autoriza a acumulação de 2 cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico e científico e de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, o que não é o caso. Sendo assim, o magistrado considerou que a proibição deve ser mantida, por se tratar de um caso de acumulação não amparada, nem na Constituição, nem em outra lei. E o TRF1 manteve a eliminação de candidata em concurso do INSS por descumprimento de regra do edital. Ela tentava reverter a decisão de primeira instância que considerou legítima sua eliminação, por ter deixado de transcrever uma frase contida nas instruções da prova e necessária para a realização de posterior exame grafológico. Em sua análise, o desembargador federal Rafael Paulo, relator do caso no TRF1, considerou jurisprudência do STJ no sentido de que as condições estabelecidas no concurso devem ser obedecidas, tanto pelo poder público como pelos participantes, respeitando o princípio da vinculação ao edital. Quanto ao exame grafológico, o relator destacou que essa etapa constitui importante mecanismo de segurança, a fim de garantir que o autor da prova seja realmente o candidato inscrito. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode continuar acompanhando as novidades do Tribunal no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!